Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. E eu vou bater um papo, vou conversar com Pedro Lazzaretti, né? Já vai aparecer aí no seu vídeo. Tá aí o Pedro, ele é diretor de novos negócios da Medflix Brasil, né? A gente vai conversar sobre... A Medflix é uma plataforma, a gente já tem que, já de cara informar, uma plataforma de educação médica, né, online. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Sérgio? Primeiramente, eu agradeço demais a oportunidade que vocês nos deram e queria também agradecer aí a oportunidade da gente expor um pouco mais a nossa missão, quais são os nossos objetivos e quem é a Medflix Brasil. Medflix Brasil, essa plataforma de ensino, né, de educação. Isso, desculpe, eu falhou um pouquinho a conexão, eu não entendi a sua pergunta. Não, eu digo assim, a gente já começa então, né, querendo saber como é que nasceu, né, a Medflix Brasil, essa plataforma aí de educação. Legal, Sérgio, excelente pergunta. A gente surgiu com a ideia de transformar um pouquinho a maneira que a gente concebe a educação médica no Brasil, né? Hoje a gente tem, não sei se você sabia, mas em 2020, na verdade em 2000, a gente tinha 250 mil médicos atuantes no país. Hoje, apenas 20 anos depois, a gente tem, já chegamos em 500 mil médicos, espalhados do Oiapoque ao Chuí, né? Espalhados por todos os cantos do Brasil. Então, o que a gente reparou foi que algumas barreiras elas começaram a existir e separaram esses médicos espalhados pelos quatro cantos do Brasil de um ensino de qualidade, de uma educação médica de qualidade. E aí, a nossa intenção é exatamente essa, é quebrar essas barreiras, ou seja, democratizar o ensino médico de qualidade para toda a comunidade médica, independente da onde essa pessoa está, qual que é o nível socioeconômico. O nosso objetivo é democratizar o ensino médico. E a Medflix, ela tem essa proposta. Hoje ela é uma plataforma online que disponibiliza mais de 640 aulas, congressos de diversas especialidades médicas, cursos focados não só para o médico especialista, mas para o aluno de medicina e para o residente. Então, a gente acredita nisso, a gente acredita que quanto mais médicos bem capacitados e preparados, melhor é para toda a população brasileira. Por isso que a gente oferece tudo que a gente oferece de maneira gratuita. E sempre focando nos melhores speakers do país. Hoje a gente tem esses speakers dando aula de altíssima qualidade técnica para todos. Essa é a primeira, ô Pedro, no país? Não, não sei, né? Você que vai me responder agora. É a primeira em termos de plataforma, esse sistema, a Medflix? Nesse modelo, é a primeira plataforma que, de maneira gratuita, oferece tantos de congressos. Não tem nenhuma empresa similar ou plataforma similar que entreguem esse tipo de serviço, né? A gente foi extremamente agressivo e ambicioso na nossa missão, na nossa meta. Por isso que a gente e sempre vai ser gratuito. O nosso objetivo é chegar no maior número de pessoas possível no Brasil. Agora, no caso, a gente está vivendo, né, esse momento aí dessa pandemia já há muito tempo, né, Pedro? A coisa está complicada, aí deve sair aí, a gente espera sair uma vacina aí, né, para conseguir barrar esse vírus, enfim, a Covid-19. Mas a gente vem vivendo, né, em casa, cumprindo a quarentena, já pelo menos 11 meses aí, vamos dizer assim. Então, o home office, inclusive, já tinha, mas não como agora, né? Já se fazia o trabalho home office. Mas agora, né, com as pessoas presas em casa, isso aumentou muito, né? Hoje você tem, inclusive, a plataforma para atendimento médico de consultas, né? A gente sabe disso, o home office, né? Pelo menos para consulta, no caso, né, de diagnosticar alguma doença, alguma coisa, aí já não tem como, diagnostica, mas, né, a intenção, o propósito é fazer o atendimento, né, médico da consulta através do vídeo, né? Através
do virtual. E isso tem acontecido. No caso da Medflix, né, ela não é isso. Ela nasceu para aperfeiçoar cada vez mais o trabalho médico e também, como você acabou de dizer, né, dar aulas para estudantes de medicina. É isso, então. Eu estou falando isso só para resumir para o telespectador entender melhor. Exato, Sérgio, é exatamente isso. Então, eu acho que você tocou em pontos excelentes, né? Você tocou num ponto que, na transformação digital que a pandemia ela trouxe, né? O brasileiro hoje, na verdade, as pessoas hoje, elas aceitam muito mais fazer algumas coisas remotamente. E isso vai ter um impacto direto em diversas indústrias e áreas. Uma delas é a educação. Então, qual que é a proposta e qual que é o serviço prestado pela Medflix? Hoje a gente disponibiliza cursos para o médico, cursos às vezes de pós-graduação ou cursos mais técnicos de alguma especialidade, cursos que estão lá gravados pelos principais speakers, os grandes speakers do país, em relação a uma série de temas dentro da medicina. Então, vamos supor que eu sou um médico, estou trabalhando no interior ali do Brasil, né, nas regiões um pouquinho mais remotas e afastadas dos grandes centros, que, querendo ou não, hoje concentram muito do conhecimento médico, acadêmico. Essa pessoa ela vai ter interesse em estar sempre atualizada, né? Então, o que a gente promove? A gente promove esse conhecimento através de cursos online, cursos já gravados e disponibilizados. Então, o médico, o aluno, uma região mais distante, ou um aluno que às vezes, ou mesmo residente, que às vezes não pode ter um acesso pelo custo dos cursos de pós-graduação em medicina, ou se não cursos mais Não, que focados em são imersão. caros, né? E que são caros. Se não for público, se não for, né? É caro. O curso de medicina hoje, numa faculdade particular, você não paga menos de 8.000 reais aí, né? Você está coberto de razão, Por mês. Sérgio, você está coberto de razão. Hoje eles são extremamente caros, mesmo os cursos para especialidade, ou os cursos mais específicos de imersão, eles estão na casa aí entre 3, 4 mil reais. E a gente oferece muitos cursos de maneira gratuita. Então, a gente já promove Não, essa eu digo assim, economia. não, você está falando em curso, tem razão. Eu falei 8.000, 8, 10.000, mas uma faculdade, né? Se você for fazer uma faculdade de medicina particular, se eu tiver errado, você me corrija, né? Mas é no mínimo isso aí, né? Entre Com 6 e certeza. 8 mil reais aí. São extremamente caros e também, muitas vezes, o aluno, o residente ou a pessoa que acabou de se graduar em medicina, muitas vezes eles têm que também entrar, porque eles têm que sempre ter uma atualização. Então, Não, isso eles é para o têm. resto da vida. Enquanto ele estiver atuando como médico, né, você tem que estar estudando, porque tudo vem, né, tecnologicamente acontecendo, vem, né, equipamentos, enfim, a medicina no geral. Você tem que estar sempre atualizado. Né? E cada vez mais rápido, isso vem acontecendo de uma maneira cada Exato. vez mais rápida. Está aí a pandemia que acelerou vários processos de transformação digital. Então, o médico, imagina, o médico, ele às vezes, muitas vezes não tem condições de ficar desembolsando cursos para se atualizar, especializar, ou mesmo ir em congressos em regiões mais distantes, em São Paulo, né, longe do interior do país. Então, a gente promove exatamente isso, a transformação digital dentro da educação médica. E hoje a gente atua em alguns cursos, algumas especialidades, mas amanhã o nosso objetivo é disruptar, repensar completamente a maneira que a gente enxerga a educação. E não só a educação médica, né? Por que hoje a gente precisa ter cursos extremamente caros para poucas pessoas, se a gente tem a internet, onde você consegue abaixar o custo por pessoa e ampliar o público? Então, não é melhor a gente democratizar essa educação? Ela não pode, e ainda mais no caso da medicina, ela não pode ficar restrita a algumas poucas pessoas, a alguns poucos médicos. Ela tem que sim ser democratizada. E essa é a nossa missão. Agora, para tudo isso também, você falou do Oiapoque ao Chuí, né, Pedro? Mas agora também tem um outro lado. Não é? Você está falando do lado médico, mas tem um outro lado das condições para isso também, né? Você acha que
é necessário mais investimentos, porque, por exemplo, pode estar onde você não tem acesso à internet, né? Ou a internet é precária demais, né? Se mesmo aqui, muitas vezes, né, numa cidade grande, você acontece isso, você imagina lá no Oiapoque, né? Lá no, sabe, um lugar distante que você... Eu queria que você falasse sobre isso, como é que você vê, né, essa condição, o que precisa ser feito. Isso eu acho que é bastante interessante. Essa infraestrutura básica, infelizmente, a gente ainda sofre em algumas regiões do país, Uhum. uma infraestrutura um pouco mais rudimentar, né? Eu acho que hoje você ter acesso à internet te abre diversas portas, né? Te abre um universo. Imagine alguém na região norte, na região mais afastada do país, imagina você dar acesso à internet, ou não só isso, mas Pois é, também obviamente, um computador. Imagina o quanto que a cabeça dessa pessoa vai exatamente. ampliar. Eu estava trabalhando no ano passado, você me permite, Sérgio, falar rapidamente Sim, da minha carreira? claro, claro. Eu estava trabalhando, eu estava morando em Londres, né? Eu Uhum. estava trabalhando numa consultoria de transformação digital e me chamou muita atenção a infraestrutura que a população lá tem, né? E isso permite você elevar a educação média para níveis bastante altos. E eu concordo com você, eu acho que a gente Sem ainda dúvidas. explorar muito dessa infraestrutura da parte de internet, da parte de acesso mesmo a um computador. Então, a gente tem bastante caminho para andar, mas a gente já andou bastante, esse é um lado positivo. Hoje, muitas pessoas têm acesso à internet, se não a grande maioria da população, o que é muito bom. Agora, falta ainda entender como usar, como explorar ao máximo essa ferramenta, Sérgio. Se você não sei o que você acha em relação a esse ponto, mas eu acho que a gente tem um universo muito grande no Brasil, potencial, com gente com muita gana, muita disposição, muita vontade de melhorar, de aprender, e infelizmente a gente tem essa deficiência de infraestrutura em algumas regiões. Mas vocês têm alcançado, Pedro, a Netflix, a plataforma, tem alcançado esse objetivo? Né? Eu digo em regiões mais precárias, em regiões porque a gente está falando de internet, entendeu? Muitas vezes o sinal, né, não chega, enfim. É, tem conseguido a Netflix, a plataforma tem conseguido chegar aí, a esses locais? É muito interessante quando a gente olha quem é o perfil do nosso público, a gente vê que tem muita gente em lugares que eu não imaginei que fosse existir, ou melhor, que, Uhum. que fosse ter pessoas se matriculando e tão interessadas nos nossos cursos. Então, gente, no interior do Centro-Oeste, na região mais longínqua possível, dentro da região do Norte, região Nordeste, que são regiões que carecem mais de infraestrutura de uma maneira geral. Então, isso me chamou muita atenção. Como a gente realmente chega, porque hoje, para você acessar os nossos cursos, basta você ter um celular com 3G ou 4G ou ter internet Wi-Fi, né? E me chamou muita atenção, e eu acho que eu, talvez, de certa maneira, a gente acaba subestimando o quanto que essas pessoas têm acesso a isso, e realmente elas entram, acessam, assistem, são as pessoas que mais assistem aos nossos cursos e estão sempre interagindo entre elas, entre os usuários da própria Netflix. Então, Sérgio, em resposta à sua pergunta, sim, me chamou muita atenção que pessoas em regiões que eu não imaginava estão acessando sim a plataforma, o que é muito legal. E tem entrado bem, o acesso tem sido a contento, eu digo assim, né, dos médicos ou, né, os alunos, enfim, de medicina estão conseguindo entender, né, fazer os cursos ou assistir a uma palestra, enfim, os sinais dessas regiões têm sido a contento, Pedro? Na maioria dos casos, sim, porém, ainda há casos que a gente ainda precisa de alguma forma auxiliar, né? Como essa pessoa consegue entrar e ter acesso, né, ao conteúdo. Uhum. Mas, de uma maneira geral, sim, elas estão conseguindo acessar, mesmo porque o nosso Bom, stream, né, a maneira que a gente fornece os dados, ela exige muito pouco da internet, exatamente porque vai de encontro com a nosso objetivo de divulgar o máximo possível para a comunidade médica. Então, ainda há dificuldades, e a gente vê isso,
mas cada vez menos pessoas com dificuldades. Eu acho que, e aí voltando ao seu ponto, que acho que, Sérgio, foi um ponto muito bom que você trouxe, o que a gente em home office, o que a pandemia acelerou? Uma das coisas que ela acelerou foi essa capacidade de assimilação das tecnologias. Então, às vezes, não é só uma questão da rede, né? Às vezes é uma questão da pessoa entender como ela usa, né? Se realmente é uma ferramenta que ela pode confiar ou não, então tem muita desconfiança, mas essas barreiras estão sendo quebradas, o que é muito interessante. Ah, beleza. Agora vamos falar então de horários, né? Porque a gente fica com aquilo na cabeça, né, Pedro? Tá, é um curso, uma aula através, né, do vídeo, home office, né, virtual. Como é que fica então a questão de horários, a flexibilização, né, dos horários? Eu queria ouvir isso aí para entender, né? Porque horários certos, né, para serem administrados os cursos, as aulas, enfim. Ou porque você fala, você pode fazer em qualquer horário, tá, mas como assim? Legal. É uma excelente pergunta, Sérgio. Bom, o médico, a gente sabe que o médico é um profissional que tem pouco tempo, né? Ele tem pouco tempo disponível. Hoje Eu vou é te um. falar uma coisa, não querendo te cortar, mas já te cortando, eu passo por isso aqui, viu, Pedro? E olha que a gente está em São Paulo, né? Você vê como é que a profissão de médico é. Muitas vezes eu estou com um médico aqui já para entrar o programa, né? É, Ou ele entrou na sala, como você está aqui comigo, e de repente uma cirurgia de emergência. Ele sai e eu fico a ver navios aqui. Mas já é, aconteceu comigo aqui. Você vê que. Não, é. desculpa eu ter cortado o teu Não, raciocínio. imagina, Mas só para você ainda ver bem como é que que. ainda bem que o Ah, médico ele não está fazendo a cirurgia e dando a entrevista, então tem esse lado pois é, bom meu amigo. ao mesmo tempo. Mas realmente o médico é um profissional extremamente atarefado e aí um dos nossos pontos é flexibilizar nossa Uhum, programação, né? Como os nossos cursos eles são gravados, eles estão lá eles estão disponíveis para a pessoa assistir a hora que ela quiser. A gente vê que os acessos e o horário de acesso geralmente são em horários bem alternativos, às vezes bem tarde da noite ou bem de manhã. uhum, Ou seja, o médico que quiser acessar, ele pode entrar, se matricular na aula e assistir ao longo do próximo mês, quando for mais fácil para ele. Né? São cursos aí que têm uma duração média de 2 horas, ou podem até uhum. ser 10, 15 horas, mas ele pode fracionar e adequar a agenda dele. A Quer gente dizer, tem algum, tudo gravado. Não tem tudo nada ao gravado, vivo, não entra nenhum momento que tenha alguma apresentação ao vivo, é, assim, que determine o horário. Olha, vai entrar essa palestra tal hora, por exemplo. A palestra geralmente, né? legal. Na verdade, a gente é um híbrido, né? A gente tem sim algumas aulas online. Então, a Uhum. gente marca o horário da aula e o médico vai lá e assiste e ele pode É. interagir com o speaker. Porém, a vantagem é que essa aula fica gravada e ele pode assistir Sim. depois. Então, se ele não puder comparecer à aula online, que geralmente é bem legal, porque tem a interação entre o professor e o aluno, ele pode assistir depois. E também mandar pela plataforma as dúvidas que ele tiver, que a gente tenta ir atrás do speaker e tenta sanar essa dúvida dele, tá? Uhum. E esse negócio está em alta. Me diz uma coisa, se você quiser falar, claro, né? Eu não vou te obrigar a me dar essas informações. Mas qual foi o investimento para criar essa plataforma? A gente investiu desde o início da criação, para a criação de todos os vídeos, para a criação de toda a estrutura, toda a plataforma e os profissionais que trabalham para a plataforma. Até hoje, um pouco menos que um ano desde o lançamento, a gente investiu coisa próxima de R$ 1 milhão, tá? Uhum. Então, entre 800 mil e R$ 1 milhão. Foi mais ou menos o investimento. E cada vez mais a gente tem contado com um aporte privado de grandes empresas que estão patrocinando esse nosso objetivo, essa nossa jornada, e tem ajudado a gente na construção de mais aulas, né, de mais aulas, contratação de mais profissionais para dar aula. Então, a gente também está tendo esse aporte privado que está nos ajudando bastante.
A plataforma ela cresceu muito acima do que a gente esperava, né? Então, se em março do ano passado a gente tinha aproximadamente 2.000 usuários, hoje a gente tem em torno de 16 mil. Então, foi um crescimento muito acima do que a gente estava esperando, né? Em número de usuários, em número de aula. Hoje a gente tem como missão disponibilizar uma aula nova todo dia. Isso tem um custo, né? Como você pode ver, o investimento foi alto, mas a gente É. está bem confiante de que a gente está fazendo, a gente está tendo um impacto positivo no que a gente faz. Quantas especialidades tem o curso nesse curso de medicina? A gente tem em torno de 30 especialidades, né? As especialidades médicas. E a Sim. gente tem as principais especialidades. Então, o clínico, o pediatria, anestesia, alergia, cirurgia, ortopedia. Temos sessões especiais voltadas, sessões de cursos para o aluno. Temos sessões focadas para o diagnóstico da COVID, né? Então, por exemplo, uma aula nossa bastante popular é a ultrassonografia do tórax na COVID. Ou se não, o próprio doutor Jorge Calil, que hoje é um dos grandes especialistas em vacina, Sim. ele tem uma aula lá que é o panorama mundial da vacina e quais são as dificuldades. É uma aula que ele explica com detalhe quais que são as diferenças das vacinas, as dificuldades da logística de cada vacina. Então, são áreas que buscam, são diferentes vídeos que buscam assistir o médico, independente de qual especialidade ou de qual foco que ele quer dar. Inclusive aulas de, por exemplo, tecnologia na saúde, quais são as últimas tecnologias que o médico pode se apropriar, né? E outros pontos também, o direito médico, que cada vez vem aumentando a importância, a relevância, né? O direito médico hoje no país é um tema bastante procurado. Enfim, a gente tem uma série de aulas aí em diferentes especialidades, não só médicas. Agora, o profissional, né, o profissional médico de medicina, ele tem acesso a quantas aulas? A cerca de quantas aulas? A nossa Pela proposta plataforma. é fazer com que o médico, independente da sua especialidade, ele tenha acesso a todas as outras especialidades, tá? Então, se você acessar hoje, o alergista ele vai ter acesso a as mesmas 645 aulas, cursos, simpósios e congressos do que um pediatra, do que um clínico, do que um aluno ou do que um residente. Então, essa é a nossa proposta, é multidisciplinar, né? Que o médico tenha exposição e esteja a par de outras disciplinas que podem estar relacionadas à disciplina dele. Então, em sua resposta, Sérgio, resposta à sua pergunta, são qualquer um que se cadastrar na nossa plataforma médica residente ou aluno, ele tem acesso a 645 aulas aproximadamente, tá? Lembrando que a gente lança uma nova por dia. Agora eu também já soube que parece que não foi muita coincidência o lançamento aí da plataforma no mês de março, né? Fala aí por quê. Por acaso, alguma coisa bem relevante aconteceu ali em março, né? Então, que é um pouco do que a gente estava falando. No começo, exatamente, da pandemia, né? E o início do home office ali, né? Então, e também aquilo que a gente estava falando, ali o povo começou, a população começou a assimilar um pouco mais, entender mais a tecnologia, especialmente os cursos à distância, descobriu que é sim possível realizar muita coisa à distância, como o aprendizado, como a educação, como cursos Sim, e online. já se fazia isso bem antes da pandemia. O país já, várias empresas, né, já trabalhavam dessa maneira. É que isso não era divulgado como passou a ser, né, depois do começo da pandemia, quando começou a pandemia. Mas o trabalho home office, várias empresas já adotavam esse sistema, né, Pedro? Há muito tempo atrás já adotavam, inclusive em países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, essa é uma cultura muito mais comum do que aqui. Aqui a única diferença é que a gente teve que, praticamente de um dia para o outro, a gente se viu obrigado a só usar isso. E a gente passou a entender que é uma coisa viável, que é uma possibilidade viável de você fazer as coisas remotas, de poder fazer as coisas de uma maneira remota, né, em casa, usando a tecnologia, usando a internet.
Uhum. Agora, cresceu muito, né, Pedro, os cursos online, né? Você tem mais ou menos, assim, ideia de quanto cresceu? Cresceu. Principalmente, claro, né, por causa do pico dessa pandemia, né? Dessa questão da pandemia. E agora, então, que a gente está com um aumento ainda da pandemia, né, essa Onda, né? nova condição que surgiu, né? Essa variante também agora, né? Então, Exato. cresceu bastante, né, os cursos online. Isso é muito bom para o mercado, porque as empresas não podem aí trabalhar presencialmente, né? Tem não só na área da medicina, como praticamente, né, em todo o setor, né, econômico do país. Exato, as Ou coisas quase mudaram. todos, né? Uhum. Isso, as coisas mudaram muito para muitos setores, tá? Sérgio, eu acho que muitas indústrias elas vão ver no pós-pandemia, elas vão ter uma cultura e foram obrigadas a adotar uma cultura muito diferente do que no anterior. Então, essa pandemia ela acelerou muitos processos de transformação culturais, É. né, ou mesmo tecnológicos. Então, muitas tecnologias elas avançaram por conta disso. Mas mais importante é o nosso entendimento de como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor em situações como essa, né? Então, e aí eu volto naquele modelo que a gente tem hoje, que é o modelo de educação, né? Como é que a gente imagina a educação em um ambiente um contexto pré-pandemia? A gente imagina a educação, uma sala de aula, o professor, né? Alguns alunos por aula, por classe, perdão. Mas esse paradigma ele está mudando um pouco, né? Hoje a gente não precisa ter, ou melhor, a gente pode ter também aulas complementares online, onde você não tem uma restrição física, né? Você não precisa ter um número específico de alunos nas classes, e você pode ter uma interação online também, o que amplia as possibilidades, amplia a quantidade de Exatamente. alunos que você pode ter, a quantidade de É. profissionais que você pode ter numa mesma sala online, né? Mais ou menos o que a gente está fazendo. Então, eu Não, e acho o que mais importante, né, ô Pedro, a gente já está chegando ao final, quero até te avisar, a gente está chegando ao final do programa, mas importante ainda mais do que isso, claro que tudo isso é importante, né, Pedro? Mas é o conhecimento, né, para a população, não é isso? Quer dizer, a população vai ser e está sendo maior beneficiada aí na ponta desse processo, não é isso, Pedro? com certeza. E quem está puxando esse processo, Sérgio, são pessoas como você, por exemplo, e o seu Uhum. programa, que vem investindo na ampliação do conhecimento geral da população em temas que não são corriqueiros. Por exemplo, a Netflix não é um tema É. corriqueiro do dia a dia da população, né, do dia a dia das pessoas, mas você deu a oportunidade para a gente vir Ô, meu aqui. amigo, estamos aqui à Então, disposição, viu, é Pedro? muito bom ver você puxando, pessoas como você, influenciadoras, puxando através, por exemplo, do Alesp Conecta, puxando temas relevantes, tecnológicos e relevantes para a população. Então, isso é muito bom. A gente hoje é responsável por elevar o conhecimento médio para outros níveis. Parabéns, maravilha. Só que fico feliz, né, por essa criação né, sua com a parceria de outros médicos aí nessa plataforma Medflix que vai estar ajudando aí bastante a população, principalmente a população, né, mais carente, né, fora daqui, né, que tenha mais dificuldade, né, de acesso, como a gente conversou durante o programa todo, né? Isso vem fazendo com que a população seja melhor atendida e os profissionais cada vez mais ganhando experiência, né, na sua profissão e podendo passar isso, né? Isso é que é interessante para a população, né? Esse conhecimento e podendo ajudar a salvar ainda mais vidas, né, Pedro? Obrigado, viu, querido, pela tua participação Exatamente. Muito no Alesp obrigado. Conecta. Muito obrigado mais uma vez aí, Sérgio, pela possibilidade, pela oportunidade. Acho que você resumiu melhor do que ninguém aí qual que é o nosso objetivo. Muito obrigado por isso. Valeu. Obrigado, querido. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Lesp Conecta. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.